Olá! Hoje vamos falar sobre a farinha pronta para pão francês Marques Premium. Esta é uma farinha pronta que exige apenas a adição de água e fermento. Para nossa receita vamos utilizar 2,6 kg de farinha, 1,350 kg de água com gelo e 10 gramas de fermento seco. Para o fermento gelado, costuma-se utilizar 3 vezes esta porção. Nós objetivamos aqui uma fermentação de 12 horas. Lembrando que a fermentação ela vai ser definida pelo parâmetro temperatura versus fermento, ou seja, estamos aqui num clima frio, num ambiente neutro, frio da mesma forma, numa padaria onde a produção ativa geralmente aumenta a temperatura, o uso do fermento seria muito reduzido. No nosso caso, em clima quente, já chegamos a utilizar apenas 2 gramas desse mesmo fermento para esta mesma fermentação. Agora, nós vamos misturar os ingredientes secos por 1 minuto para homogeneizar a mistura. Agora nós vamos misturar a água com gelo e iniciar a batida. O ideal para se acrescentar o líquido é a massa em movimento. Então agora vamos continuar aos poucos. O uso do gelo é essencial, principalmente em ambientes quentes, pois o ideal é que a massa chegue à bancada a uma temperatura entre 22 e 26 graus, facilitando a manipulação e garantindo que ela passe pelo processo de manipulação e formação dos pães sem fermentar na bancada. Agora nós vamos observar a formação da massa e da cadeia de glúten. Vamos ter uma batida de 6 minutos em velocidade lenta e 4,5 minutos em média em velocidade rápida. O ponto de batimento será definido pelo ponto de véu. Neste momento vamos observar o ponto de véu da massa. Percebemos que a massa ainda não chegou no ponto, ela ainda não está lisa, então o batimento continua. Agora vamos verificar novamente o ponto de véu. Chegamos ao ponto, então, podemos tirar da masseira e levar para a bancada. Esta massa alcançou 22 graus, o que já fica bom para manipulação na bancada. Nós dividimos a mesma em 2 porções de 2 kg. Agora vamos deixar descansar por 10 minutos e após esse tempo dividiremos as mesmas em porções de 66 gramas, 30 pedaços. Essa divisão é opcional, temos os pães sendo feitos maiores ou menores, em gramagens de massa de 50 gramas, 60, 66, 76, em média. Passados os 10 minutos de descanso, vamos abrir a massa para fazer a divisão dos 30 pedaços de 66 gramas, conforme a nossa opção. Agora nós vamos fazer a divisão das porções, 30 pedaços de 66 gramas, conforme a nossa opção. Primeiro fizemos a prensagem, e depois a divisão, o corte. Temos agora nossos 30 pedaços de 66 gramas. Para a nossa formação de massa a 66 gramas, vamos utilizar o posicionamento de 5 pães por lastro e 25 pães por esteira. Observamos sempre a colocação deles em linha retilínea e a costura do pão. A gente coloca sempre para baixo, garantindo que o pão não desenrole na forma durante a fermentação. Outra coisa, a formação do pão na formadora precisa acompanhar a formação de 1, 2 até 2,5 voltas, conforme foi aqui.
Isso também permite uma amarração mais completa. Após a formação, os pães vão para o armário para o tempo de fermentação de 12 horas. Transcorrido o tempo de fermentação, vamos preparar o forneamento dos nossos pães. Temos aqui um forno turboelétrico aquecido a 190 graus. Os pães vão assar por 23 minutos. Um corte preciso e rápido irá garantir uma boa formação de pestana no nosso pão na hora do forneamento. Depois do pão no forno, precisamos dar o vapor, acionar o cronômetro e controlamos a temperatura para se manter a 160 graus. Terminado o processo de forneamento, vamos apresentar o nosso pão. Vamos fazer um corte para verificar o miolo e a formação da crocância. O miolo que segura a umidade e ao mesmo tempo sustentação. E a crocância também está nota 10.